Edson Moreno, meu espírito puro, muito obrigado, meu amigo, por sua presença. Muito boa noite, Josias, boa noite a todos. Eu que agradeço esse convite, é uma honra para mim estar aqui no céu mais uma vez com todos os amigos. Rapaz, você já está adquirindo um fã-clube que tem mais de 5 milhões já de pessoas já inscritas. Desencarnados. Fora os desencarnados que passam de 1 bilhão, segundo eu soube, né? Tá certo. Obrigado a vocês aí que estão em casa, você que chegou agora, você que está aí nos acompanhando. Obrigado a nossos espíritos ocultos, Carlão e Aline. Você que chegou agora, como nós, vamos aquietando os nossos pensamentos, nossos corpos, aquietando um pouquinho, vamos buscar a respiração para nos ajudar à medida em que o ar adentra. Vamos pensar em Deus. Vamos pensar que existe um Criador que nos ama, que a vida tem um sentido, um propósito, de que estamos aqui para um fim. Obrigado, Senhor, por esta vida, pela oportunidade, e que possamos ser fortes para vencer um dos maiores desafios, que é vencer as nossas faltas, ignorância e limitação. Dai-nos força, Senhor, para que eu seja justo na medida de olhar para mim e tecer o comentário honesto e verdadeiro, a fim de que eu possa crescer em respeito, amor e dignidade. Que os bons espíritos inspire o nosso querido Edson na noite de hoje, a nos trazer novas ideias e novos ângulos de percepção de nós mesmos, hoje e sempre.
Olá, amigos internautas, Marinalva, meu anjo, Célia Maria Alice Cordeiro, Reinaldo Gomes. Eu sei, Reinaldo, que você está cheiroso aí nos escutando, com o pãozinho e o cafezinho que não larga. Eu soube de tudo, eu só estou falando para você. E um grande abraço, meu querido, um grande abraço para todo o tio Ormindo, nossos amigos, irmãos, companheiros. Muito obrigado pela oportunidade. Eleane Azevedo Costa, desesperadamente apaixonada por mim, na outra encarnação, vou pensar no seu caso. Um grande beijo na minha linda tia Zezeca, que está lá 94 primaveras de ouvido e olhos grudados em mim também, que é uma apaixonada incondicional. Um grande beijo, minha tia linda, maravilhosa. Sandra, Débora, Magali, Catinha, Flora, Ledinha, meus parabéns. Papai do céu te proteja, amor. Tiana, Paloma, Eleane, Luíde, MC, enfim, estamos sendo transmitidos pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Facebook. Olha que chique, eu estou aprendendo, viu, Aline? E pelo nosso Instagram. E agradecendo sempre aos nossos amigos na presença do Christian, presidente da nossa querida TV7. Um grande abraço para toda a equipe que oportunizaram essa ferramenta maravilhosa, profissional, e que aqui estamos para todo o Brasil e algumas partes do mundo onde alguém se conecta. Mas o Vale do Jequireçá, Vitória da Conquista, um grande abraço. Olha essa Bahia aí, esse Brasil, São Paulo, um grande abraço. Tem pessoas que eu sei que estão ligadas na gente aí. E esse frio de São Paulo aí, hein? Olha a lareira e o chá quente. Para aquietar esse frio aí, gente. Edson Moreno. Hoje a coisa é simples, é uma palavrinha mágica. Nosso querido Aristóteles, nosso querido Ari, né, disse que ele tem até um livrinho, A Ética de Nicômaco, se a memória não me falha, a verdade não me engane. E ele diz que uma das finalidades do ser é ter a ética virtuosa. Mas é interessante que ele faz uma vírgulazinha e ele fala da virtude, mas aquela virtude honesta, aquela virtude para o bem. E o caminho dessa virtude do ser é a felicidade. Quando a gente vai para o Livro dos Espíritos, Kardec, que não era fácil, começa a apertar os espíritos e em uma das respostas, que é bem interessante, que Kardec questiona se Deus, já que sabe da nossa vida, já que sabe dos planos que cabe a cada um de nós, para que está aqui neste mundo? Mas os espíritos respondem de uma forma tranquila. Sim, Deus sabe. Assim como os pais sabem, quando olham para os seus filhos, quais são os caminhos que desde pequeno apontam as suas tendências. Porém, se nós, como pais, orientamos os filhos, mas os deixamos porque é natural. Eles pensam e têm que tomar suas decisões. E aí advém o mérito. Pois bem,
ética e responsabilidade. Estamos hoje numa sociedade, se a gente falar da política, é o toma lá da cá. Conseguimos, nessa trajetória de vida, Edson, cumprir a ética, segundo Aristóteles, de ser feliz, mas exercendo a ética virtuosa? E conseguimos, conforme os Espíritos, sermos íntegros e assumir estas responsabilidades a fim de termos o mérito necessário, virtuoso? Conseguimos, Edson? Pois é, Josias. Excelente, excelente questão, sim, porque eu vou fazer aqui uma relação. Primeiro eu quero começar com Agostinho, porque Agostinho é muito importante para todos nós, espíritas, pelas mensagens que ele deixou, pelas respostas às perguntas fantásticas. E Agostinho é um ser, um espírito que passou por aqui e que nós, muitas vezes, pouco conhecemos. Nós conhecemos as respostas, mas nós conhecemos até um aspecto sobre as tentações dele, nós gostamos de falar isso, mas sem aprofundar em quem, na verdade, é Agostinho. E Agostinho tem um pensamento vigoroso, ele fez aquela transição, um pensamento filosófico, que ele fez a transição da Idade Antiga para a Idade Média, 430, 500 e pouco, e ele fez essa transição e ele migrou por diversas teorias, ele não adotou o cristianismo logo de cara, ele foi no maniqueísmo, depois ele foi na academia, nos cínicos, e ele foi fazendo toda uma trajetória em busca de encontrar um pensamento que fosse vigoroso, um pensamento que ele realmente pudesse adotar para toda a vida dele. Então, apesar de sua mãe, dizem que o milagre dela foi converter Agostinho, mas apesar disso, ele estava fazendo uma trajetória muito grande na busca por si mesmo e na busca de Deus. E o pensamento, essa é a tônica do pensamento de Agostinho, é essa tônica que é a busca de Deus. E interessante porque ele vai dizer algo sobre os filósofos, ele vai dizer que Sócrates foi talvez o mais importante porque ele conseguiu fazer com que a filosofia saísse da física e viesse para a ética. Porque a ética é a relação entre as pessoas, essa necessidade que nós temos. E Sócrates, na verdade, dizia, né, que a virtude é o conhecimento, que o vício é resultado da ignorância, né, e que é só a educação que pode fazer um homem moralizado. Mas Agostinho, ele, de uma certa maneira, ele adotou muito as ideias de Platão. Platão estabelecia aquele mundo das ideias, o mundo onde as coisas são perfeitas, né? E Platão vai estabelecer que essa vida ética é gradativamente mais elevada na medida em que a gente se ajusta a essas ideias superiores análogas à forma do bem. E Agostinho vai dizer que Aristóteles era o maior dos platonistas, ele era dos seguidores de Platão, era o maior deles, e até, inclusive, que criou uma filosofia própria. E Aristóteles vai dizer que o fim do homem é a felicidade, de conformidade com a razão, né? E que a virtude é o caminho dessa felicidade. É interessante que muitas vezes a gente pensa que a recomendação de Agostinho era para uma felicidade, essa felicidade de gozo, essa felicidade utilitarista, mas
para Aristóteles, a palavra felicidade era eudaimonia, né? Sim. Que, na verdade, o eu é bem, e é a junção de eu, bem, e daimon, que é espírito, ou seja, uma felicidade onde, de uma certa maneira, ele quer o espírito está bem, a pessoa, como ele vai bem. E uma vida feliz. Isso, e recomendava a ele, para que a gente pudesse encontrar essa felicidade, recomendava esse agir virtuoso. O agir virtuoso que Aristóteles nos recomendava era aquele que leva em conta não somente a nós, mas que leva em conta também a coletividade, né? Então, é muito interessante a gente passar por esses filósofos, mas é muito interessante a gente também, quero aproveitar e dar um segmento aqui, se você me permitir, a gente pensar assim, no que o cristianismo fez por todos nós, por toda a sociedade, como Jesus, como que ele alterou a visão do mundo, porque hoje muitas pessoas dizem que não são cristãs, que não adotam o cristianismo, mas sem saber que a ideia moderna de humanidade que nós compartilhamos hoje é uma ideia que foi Jesus quem nos trouxe, é uma ideia que foi o cristianismo que trouxe aqui para a nossa sociedade, que é essa ideia de que todos nós somos iguais, né? Porque antes do cristianismo, as pessoas não eram iguais. Para um romano, o romano se colocava numa condição superior. Ele, inclusive, tinha um entendimento de que os escravos que o serviam deviam de ficar felizes, porque estavam servindo a um ser superior. Então, existia uma diferença, todos não eram todos iguais. Ele, romano, era melhor do que os outros. Para o grego também, tinha esta ideia de que existiam pessoas melhores do que as outras. E aí vem o cristianismo, e por isso o cristianismo teve tanto sucesso, principalmente entre as classes mais desprivilegiadas, aqueles rejeitados, porque o cristianismo vem trazer para nós uma ideia de que todos são iguais, de que todos se equivalem, né? E por que todos se equivalem? Porque, assim, você, José, pode ser mais inteligente do que eu, pode ser mais bonito do que eu, pode ser mais do que eu em muitos aspectos, mas isso definiria você para o romano e para o grego, mas para o cristianismo isso não define você. O que define você é o uso que você faz dessas habilidades que você tem. Então, no uso que a gente faz das nossas habilidades a partir do livre-arbítrio que nós temos, porque todos nós temos o livre-arbítrio, a gente passa a ser bom na medida em que a gente escolhe fazer o uso dos talentos que a gente tenha, dentro da concepção de bom ou mal. Não importa se eu tenho mais ou menos talento, uma pessoa pode ter mais talentos e não fazer um bom uso, não utilizar esses talentos. Então, todo mundo que hoje acredita, e as nossas leis dizem isso, né? O direito diz isso, as leis, de que a própria Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Isso é uma coisa que remonta ao cristianismo, porque para um grego era óbvio que umas pessoas eram melhores do que as outras, para um romano era evidente que umas eram melhores que as outras, mas para um cristão jamais. Então, é muito interessante, né, a gente perceber que o cristianismo traz isso para nós, né? Essa igualdade. Você me fez lembrar um trecho do diálogo de Sócrates no livro A República, quando ele vem fazendo um encadeamento lógico sobre a justiça e brilhantemente mostra que cada um de nós é importante, todos de qualquer faixa. E aí vem Emmanuel e arremata no livro Ao Consolador de que cada um de nós é parte integrante de uma engrenagem.
Só que nossa miopia social, muitas vezes, por você ter um carro bonito, você é taxado de arrogante. Por você ter um carro feinho, aquele é pobre. E por você estar vestido bem, esse é doutor. Aquele mais já de uma vestimenta mais moderna, esse é ignorante. Então, nós criamos dentro de uma sociedade, me corrija, Edson, se eu estou equivocado das minhas observações, porque eu estou trazendo para um quintal de casa, o que nós estamos vivendo na sociedade hoje, né? Se a gente pega uma política, essa política realmente que estamos aí, existe algo focado no interesse do indivíduo, não é no interesse coletivo. Mas, enfim, como é que eu, com um pensamento que possa estar lá no fundo, advindo lá de Aristóteles, mas lá com os resquícios profundos e fortalecidos desse cristianismo, como é que eu sobrevivo hoje dentro de uma ética nessa sociedade? Porque a gente pode dizer que a liberdade, eu tenho a liberdade, o livre direito, até de pensar tudo. Mas será que nós não esquecemos, Edson, que até o pensamento, se eu acredito que o meu pensamento ele atinge o outro, eu posso trazer a seguinte conexão. Posso não verbalizar que Edson é feio, mas eu pensei que Edson é feio. Mas alguns outros espíritos se conectam comigo e ganham força a partir do meu pensamento. Eu sou responsável ou não sou, Edson? É verdade. De uma certa maneira, é interessante a gente perceber que um dos valores que o Espiritismo nos confere, um deles é a liberdade. Né? Mas, assim, a liberdade sem a responsabilidade, ela é equivocada. E a gente sempre tem uma ideia, uma tendência de achar que a gente tem uma liberdade maior do que, na realidade, nós temos. Porque a gente quer ser livre, a gente quer ser capaz de se definir, de nos definirmos por nós mesmos. A gente esquece uma referência ao passado, a gente esquece uma referência à criação, à cultura. E aí a gente cultiva essa ideia de que nos dá muito poder, de que nós somos puramente autocriados, né? Mas é uma ilusão, porque nós não estamos separados da nossa história, nós não estamos separados da nossa narrativa de vida, não estamos separados do mundo, em relação ao passado, em relação à tradição, em relação à família, à comunidade, nós não estamos separados. Então, a gente tem que começar a entender, dentro daquela assertiva de Paulo, de que a gente tem liberdade para fazer o que quer, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Então, é preciso que tenhamos responsabilidade, porque a lei de Deus ela é a mesma para todos, mas o mal depende da vontade que se tenha de praticar. É preciso que nós possamos agir dentro, embora restrita essa nossa responsabilidade pessoal, mas a gente tem que agir dentro de um objetivo maior, dentro do interesse público,
dentro de uma questão ética que possa dizer respeito à transcendência do outro, ao outro. A gente está falando de ética, de moral. Queria, se você me permitir, José, dar uma ideia. Perfeito, né? Posso... porque assim, a gente confunde, porque hoje em dia a gente fala moral e ética, e esses conceitos, eles, de uma certa maneira, eles vão tomando um sentido em um momento, em um escrito, outro sentido em outro escrito. Então, eu queria só dar uma separação para que a gente possa entender, de acordo com aquilo que os gregos colocaram. A gente está falando de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, em função daquilo que eles tinham, a ideia do que é moral e do que é ética. Então, para eles, em função de como eles consideravam esses filósofos, moral se relaciona com costumes, com condutas, com regras, preceitos, aquela convenção social. Então, moral diz respeito à sociedade, ao grupo, aqueles costumes estabelecidos e aceitos. E ética tem a ver tem relação com o caráter, tem relação com os valores do ser humano. Então, a ética também é esse aspecto em que a gente vai utilizar a ética como uma ciência para determinar a essência daquelas atitudes que são praticadas moralmente. Então, moral é aquela força normativa, temporária. E ética já é algo como um princípio que a gente carrega. Isso é interessante porque muitas vezes a sociedade, né, ela adota determinadas atitudes que são moralmente aceitáveis do ponto de vista social, mas para nós elas começam a incomodar, começam a ferir os nossos valores, porque a ética tem a ver com esses valores que nós carregamos, com esses princípios. Então começam a ferir os nossos princípios. Então acho que dessa maneira que a sociedade vai crescendo, vai evoluindo. Dessa maneira que o cristianismo auxiliou na transformação da sociedade, porque aqueles valores que eram moralmente aceitáveis passaram, a partir do momento que Jesus vem e nos traz aos seus seguidores outro conceito, outros valores para serem adotados por aqueles seus seguidores. Esses seguidores de Jesus começaram a se incomodar por conta de seus valores éticos, com aquela moral que estava estabelecida. Aquela moral de que se colocava, por exemplo, os doentes fora da cidade para ficarem a morrer. E aí esses cristãos começam a criar aquelas casas do caminho para receber os doentes. E o cristianismo, nós carregamos, isso é muito interessante a gente falar, porque nós trazemos esse legado. Uma vez que o espiritismo a gente se autodenomina cristianismo redivivo, né? E o cristianismo fez muito isso, né? Porque, por exemplo, tinha um costume, uma prática moralmente aceitável, que era a apresentação da criança. E isso é muito interessante, porque o romano tinha esse costume que, quando um filho nascia, a família pegava e colocava aquela criança aos pés do romano, para ele olhar. Então, ele olhava se a criança tinha um aspecto de saudável, se ele gostava do aspecto, parecia que ela ia sobreviver, se ele estava num bom dia, estava de bom humor naquele dia, não estava de ressaca, se estava feliz. Ele se abaixava e pegava a criança que foi apresentada e tomava nos seus braços. Quando ele tomava nos seus braços, ele estava dando legitimidade àquela criança. E aí, se ele não se abaixava, se ele achava que a criança ia morrer, era frágil, tinha algum defeito físico, ou ele estava de ressaca, não estava num bom dia, e ele não se abaixava para pegar a criança, aquela criança era colocada fora da porta, ou numa árvore próxima para que alguém recolhesse, ou fora da cidade, fora dos muros da cidade.
Então, era uma prática que era moralmente aceitável, era legal. E só que essa prática não condizia com os valores cristãos. E aí, o que fizeram os primeiros cristãos? O que eles faziam? Começavam a andar pelos muros da cidade para ver se ouviam alguma criança chorando, para recolherem e para dar dignidade para criar aquela criança. Pegavam a criança que tinha sido colocada na porta para dar dignidade para criar aquela criança. Então, você vê como que os valores vão modificando a moral social, vão modificando toda essa conduta da sociedade, e isso o cristianismo vem fazer de diversas maneiras, né? E a gente vai percebendo como é que isso, como é o nosso legado, ou seja, os primeiros cristãos faziam isso. Então, esse legado, né, nós temos que assumir isso também para nós e sermos nós agora aqueles que pegam as crianças, aqueles que dão dignidade, aqueles que fazem alguma coisa, né? Então, acho que é uma colocação que tem a ver com esse assunto. Eu me intitulo trabalhador do Centro Espírita e vou lá, dou um dia lá minha contribuição, cumpri com minha tarefa e tchau e benção. Na próxima semana que vem, no bate-horário, no bate-canal, estarei lá. Isso é responsabilidade, Edson? Dentro de um determinado nível, dentro de um determinado nível de consciência, é uma responsabilidade, porque você está indo naquele horário estabelecido, está cumprindo o seu horário, mas, obviamente, que a gente tem que fazer com que esse nosso nível de consciência seja mais elevado. Esse é o propósito do grupo espírita, esse é o propósito do grupo social, é fazer com que as pessoas possam elevar seus sentimentos, elevar a sua maneira de pensar, elevar o nível de compromisso que nós devemos ter e estabelecer, e depende muito dessa nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de entender o nosso papel no mundo, né? Porque é muito complexo. A gente vê que você falou aí do carro mais bonito, do carro menos bonito, como a gente julga as situações, você vê que a visão estreita, essa visão desse mundo atual como princípio e fim, ou seja, começa aqui e acaba aqui, então faz com que as pessoas se apeguem a valores frágeis, a valores que não condizem com a realidade. Tem que ter o celular, tem que ter a marca, tem que ter a roupa de marca, tem que apresentar, tem que fazer algum tipo, tem que gozar ao máximo, porque não vai ter outra oportunidade. Então, essa é a fragilidade. Se a gente vê, então, as músicas que se canta hoje, a gente fica preocupado, porque a gente começa a achar que o mundo de regeneração vai demorar muito de chegar, porque quando os espíritos escutarem as músicas que são as mais tocadas, eles não vão vir, eles vão achar que nós voltamos lá para trás no tempo, porque são músicas totalmente despropositadas, né? A gente viu uma vitrine de Chico Buarque, onde ele fica catando a poesia da moça que passa na rua, na sombra da moça que passa na rua, e a gente vê essas músicas atuais que são declarações explícitas de relações sexuais. De relações sexuais, puramente verdade. Puramente. Fora do que os conteúdos produzidos por determinados tipos de cantores são os mais lamentáveis possíveis. Enfim. E o que é mais lamentável, Josias, é que, assim, quando você pega uma pesquisa que eu fiz essa semana, fazer um trabalho com jovens, fiz uma pesquisa das 5 canções mais tocadas naquele aplicativo TikTok, que as meninadas faz dancinha, né? Com a dancinha. Sim. As 5 são todas as 5 músicas desse tipo de teor, um teor de baixo calão, um teor de
assim, de uma proposta de muito pouca condição espiritual nenhuma, nada de poesia, nada de elevação. Então, assim, a gente precisa realmente fazer um esforço para que a gente eduque as pessoas, para que a gente dissemine ideias mais elevadas, né? Outro tipo de conteúdo, né, para as pessoas. Ô Edson, e a igreja toda semana é sinal de salvação? Não, creio que não, né? Porque a salvação é íntima, né? A salvação é muito pessoal, né? É muito. A gente precisa realmente crescer do ponto de vista pessoal. Porque, mas assim, o que acontece é que a gente tem muita dificuldade de compreender quem somos, tem muita dificuldade de pensar, a gente tem muita dificuldade de fazer valer esses valores, até dentro do próprio espiritismo, a gente muitas vezes tem dificuldade de compreender e colocar no nosso dia a dia, né? Porque a gente está imerso num planeta complexo, né? Onde tem muitas técnicas de manipulação, o pessoal vai usando aí a neurociência, psicologia, inteligência artificial, todas essas coisas, né? A serviço de vendas, né? Mas também para manipular, né, as pessoas, né? Também para... Mas, Edson, eu te fiz essa provocação porque, da mesma forma, então, eu diria que ir ao centro só para tomar passe não vai ser salvação nenhuma, né? O Papa Passe não vai se salvar, na verdade. Vai criar uma dívida, né? Porque tudo que a gente contabiliza a nosso favor, a gente vai ter que devolver nessa economia do universo, né? Então, se você vai buscar a energia do outro, que em direção a você, o Papa Passe, você está usufruindo de uma energia que você vai ter que, ao longo do tempo, na medida que você vai encontrar a consciência, você vai ter que devolver. Então, a gente está criando, muitas vezes, débitos, né, para todos nós. Né? Então, eu faço uma leitura do que você está me dizendo, que o respeito pelo outro, o respeito não é só a questão de eu te respeitar naquilo que comumente a gente compreende. Mas eu falo no sentido amplo, não restrito. No sentido de quando o Edson fala, eu escuto. De quando o Edson propõe algo, eu me interesso pelo que Edson posta. Quando o Edson propõe algo, eu realmente me envolvo para compreender e não para criticar. Porque, na maioria das vezes, nós criamos uma tal ética, que a ética é minha. Eu crio e determino e pronto. Tudo aquilo que está fora daquele contexto que eu criei não serve. Mas eu digo que eu sou ético e sou responsável. Então, Edson, eu vou trazer bem para o quintal de casa, dentro da nossa família. Será que muitas vezes a gente fica trocando favores com o filho ou comprando as relações familiares com presentes? E estamos negligenciando o fato de realmente respeitar o outro, estabelecendo uma ética de respeito profundo, que é eu te escutar, você me perceber, ou eu te perceber, mas não perceber na superfície. Perceber você, o seu jeito, a sua face, o que você fala, o tom que você fala, eu realmente perceber o outro. Estamos esquecendo disso, Edson? E aí a família está se esfacelando? Porque estamos criando o templo dos vendilhões dentro das unidades domiciliares de casa? Eu vi, Josias,
semana passada uma palestra, não me lembro agora de quem foi. E eu achei muito interessante que ele falou que o palestrante estava dizendo que quando ele chega numa casa e que ele vê o sofá da sala da casa rasgado, ou ali bem desgastado, ou com uma manta em cima, aí ele tem a impressão de que ali naquela casa tem harmonia familiar, que as pessoas sentam no sofá. Se todo mundo senta na sala, no sofá, é porque tem um momento em que estão compartilhando, estão conversando, estão tendo algum tipo de troca. Mas se ele chega e ele vê naquela casa o sofá todo perfeito, significa que cada um está no seu quarto, cada um está no seu ambiente, eles estão compartilhando o mesmo endereço, mas morando em lugares separados dentro daquela residência. Não há diálogo, não há. Então, às vezes, a gente precisa também, de nossa parte, até nós que somos talvez os mais antigos dentro da família, a gente tem que aprender a ceder, a gente tem que criar empatia, a gente tem que fazer um esforço grande para que a gente possa ser aceito, porque é muito difícil também ser aceito, é muito difícil aceitar o outro, e aí a doutrina nos auxilia, a tolerância, a todas as nossas obrigações, mas é muito difícil também ser aceito, a gente tem que saber pesquisar, saber entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta, para que a gente possa estabelecer laços de fraternidade, né? A fraternidade verdadeira, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, utilizar essa nossa inteligência, manusear esse nosso raciocínio, nossa lógica também para esse aspecto, né? De troca, esse aspecto de empatia, de uma certa observação. Gostei da observação do sofá, viu? Gente, olha, dá o like aí, você que está assistindo, a Aline está me puxando a orelha. Dá o like, dá o joinha. É só aí, dá um cliquezinho e pronto, já foi. E não, minha querida amiga, nós abrimos a nossa casa aos tempos. Nós abrimos, sim, a nossa casa segunda e terça-feira, por enquanto, ao público, com o passe, com as palestras, com o atendimento fraterno. E estamos averiguando outros dias, mas com tranquilidade, para abrirmos outros mais dias. Mas, por enquanto, está garantido segunda e quarta-feira. Segunda e terça-feira. Beleza? Você, Edson, poderia me ajudar a entender a moral familiar precisa ser atualizada? A ética familiar precisa ser atualizada? Ela é moderna ou ela é atemporal? A ética, de uma certa maneira, é atemporal, né? Mas a gente vive um pouco distante dessa nossa capacidade de analisar, de pensar, de utilizar esses valores. A gente começa a generalizar tudo, né? A gente deixa de utilizar o nosso raciocínio para comparar, para entender a diferença entre as pessoas. A gente começa a achar que A é igual a B, B é igual a C, e tanto faz. Então, isso tira um pouco essa nossa capacidade de interrelacionar com as pessoas, porque se eu pensar que todo mundo é isso, todo homem é assim, toda mulher é daquela maneira, eu vou estar com uma mente, de uma certa maneira, uma mente reativa, inconsciente, sem condição de diferenciar as pessoas. Então, a gente precisa utilizar a razão, isso que
o Espiritismo nos dá para que a gente possa, através da razão, estabelecer laços, estabelecer. A gente vê que Jesus tratava um a um. Jesus tinha uma palavra para cada um daqueles discípulos e a gente generaliza. A gente vê que Jesus talvez foi melhor compreendido por aquele centurião romano que estava com a filha doente, pede a Jesus para curá-la, né? E aí ele diz Jesus que ia lá, Jesus diz que ia lá curar a filha dele, e ele vai dizer não precisa, porque eu também sou homem de autoridade. Se eu digo a um soldado vem, ele vem, se eu digo vai, ele vai. Ou seja, o centurião romano reconheceu em Jesus a autoridade, reconheceu a elevação, a união com Deus, e a gente às vezes fica distante desses procedimentos, desses comportamentos evangélicos, né? Porque eu sou espírita, mas eu acho que todo mundo é igual, eu não sei o nome da pessoa que está aqui vindo fazer alguma atividade, eu me esqueço de me relacionar. Então, a moral para o Espiritismo, Kardec define muito bem, né? Que é essa regra do bem proceder. A regra do bem proceder, do saber distinguir, né? O bem do mal, né? E dentro dessa observância da lei divina, né? Então, isso é fundamental para que a gente, dentro da nossa casa, a gente utilize, principalmente dentro da nossa casa, os nossos grupos, a regra do bem proceder. Né? Marinalva está dizendo aqui, boa noite, rapazes. Olha, eu me senti novo, beleza, eu adorei, rapazes. Sem ética e responsabilidade, ficaríamos estagnados? Ou seja, não avançaríamos moralmente? Eu acho que eu acho que sim, porque é a ética e a moral e a responsabilidade que vão determinar a nossa perfeição, né? Então porque a gente fica dentro dessa sociedade materialista, confundindo os meios com os fins, agindo em função do resultado e não em função dos valores, a gente termina não visualizando claramente o fim primordial, principal da nossa existência. Porque é aquilo que eu falei, as pessoas analisam o mundo como princípio e fim, mas não, o mundo é meio. A nossa vida aqui é meio, é através dela que a gente vai chegar numa condição melhor, né? Então, a moral não é proibição, isso não pode, isso não pode. Moral é valor, moral é elevação, moral é compreensão, moral é amor, né? É esse exercício aí de harmonia com a divindade, como Kardec vai nos dizer, né? Edson, uma provocação para todos nós. Será que se hoje nos despíssemos deste corpo e só ficássemos desnudos e de frente com a verdade absoluta da nossa consciência, será que ficaríamos confortáveis conosco? Aí a gente vai naquela questão de Silas, né, com o André Luiz, que vai dizer que no umbral nós encontramos as feras humanas. Então, a gente tem que aproveitar o amortecimento desse mundo denso, material, que diminui as nossas sensações, diminui as nossas reações, diminui, inclusive, a nossa violência, diminui todas essas condições para que a gente se eduque. Para que a gente se eduque, porque desnudos nós estaremos desnudos ao desencarnar, né? Nós estamos desnudos ali e para que a gente possa utilizar essa caminhada de preparação, de treinamento para este momento de estarmos desnudos, a gente vai treinando, vai refreando as nossas emoções,
vai educando o nosso ser, dominando os nossos instintos para que a gente, desnudos, quando estivermos no plano espiritual, não nos transformemos em feras humanas, que possamos ser minimamente educados, né? Mas, Edson, o que que precisaria neste momento de fazermos para compreendermos mais o papel exato, a dimensão exata do meu comportamento para comigo e para com o outro, no dia de hoje? Eu estou insistindo, né, em toda essa fala, em todo esse momento, eu tenho insistido na questão da nossa ser capaz de pensar, da capacidade de pensar. É fundamental que a gente saiba utilizar isso que é a maior das nossas capacidades humanas. O que nos diferencia dos animais? É exatamente o raciocínio, é exatamente o pensamento contínuo que nós desfrutamos. E aí tem uma filósofa, a Hannah Arendt. Hannah Arendt ela era judia e estudou com Hegel em Berlim, e teve a Segunda Guerra, ela saiu de Berlim, migrou para os Estados Unidos, aliás, uma filósofa, né, judia, migrou para os Estados Unidos, foi ser professora na Universidade dos Estados Unidos, e aconteceu um fato interessante. Em 1961 foi preso um alemão, Adolf Eichmann, na Argentina, foi preso de forma irregular, o Serviço Secreto de Israel prendeu ele lá, levou para Israel para fazer o julgamento dele, Adolf Eichmann, como sendo responsável pela morte de milhões de judeus. O que ele era? O que Adolf Eichmann era? Ele era chefe do transporte dos judeus aos campos de concentração. E ela vai para fazer uma matéria, foi convidada, e ela chega, acompanha o julgamento dele, e ela vai perceber, e ele se defendia, dizia que ele era apenas um funcionário capaz e competente, que deram as ordens e ele apenas cumpria ordens. Colocava judeus num trem, mandava para um campo, enchia outro trem de judeus, mandava para outro, e que ele não sabia se eles iam ser mortos, ele fazia a parte dele, o trabalho dele. E aí todos os judeus, todo mundo queria, lá em Israel, que ele fosse denominado como se fosse uma pessoa diabólica. E ela volta de acompanhar esse julgamento, escreve um artigo, ela vai ser massacrada pela comunidade judaica, vai ser massacrada pelos parentes, porque ela vai escrever esse artigo Banalidade do Mal. Ela vai dizer que nós aprendemos o mal como algo demoníaco, mas que, com toda a boa vontade do mundo, Adolf Eichmann não possuía nada de demoníaco ou diabólico. Ele era uma pessoa medíocre, desprovida de sentido ou importância. A única coisa que ele tinha é que ele era incapaz de pensar. Ele abriu mão daquela capacidade que nos define como seres humanos, que é sermos capazes de pensar. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa não abrir mão dessa capacidade de sermos capazes de pensar, de analisar fato a fato, analisar a situação, analisar todas as relações que nós mantemos. O próprio Agostinho dizia isso. Chega em casa de noite, antes de dormir, passa em revista o seu dia, veja o que, se feriu alguém, vá lá amanhã e se reajuste com aquela pessoa. Então, é isso que nós precisamos. É fazer viver, utilizando essa nossa capacidade de pensar, fazendo com que a doutrina vibre na nossa alma, vibre no nosso agir, no nosso ser. Mais ou menos por aí. Estupenda lembrança, maravilhosa lembrança. E é algo que todos nós não podemos negar ou fugir. Essa imensa responsabilidade que temos e uma consequência gigantesca sobre esse direito absoluto do pensar. E qualquer um que em algum momento quiser isentar-se, não esqueça,
A semeadura é livre, mas a colheita não está ao sabor das vaidades. Eliana diz o seguinte: cadê a nossa responsabilidade para com o outro, se aparentemente estamos vendo o povo cada dia mais pobre de virtude, de alimento para o corpo e alma? Essa responsabilidade é coletiva ou individual aí? Não, assim, é isso. A gente é coletiva também e é individual, né? Então a gente está vendo esse reflexo. Por isso que eu falei que a partir das músicas, a partir disso que Eliana disse e que a gente observa na sociedade, é por isso que eu falei que muitas vezes nós identificamos como ainda muito distantes está a sociedade, estamos todos nós, de um mundo de regeneração. As coisas vão ter que mudar profundamente para que a gente possa se aproximar, porque a gente tem visto muita coisa complicada, a gente tem visto essa falta de amor, essa falta de respeito, a gente tem visto, mas assim, precisamos também falar por nossa parte, porque as casas, eu frequento muitas casas espíritas, e eu vejo as casas lotadas, no sentido de pessoas sendo acolhidas e recebendo algum tipo de benefício, e a gente produzindo cursos para, de alguma maneira, instruir as pessoas. Ou seja, nós, os espíritas, de uma forma geral, estamos fazendo aquilo que está dentro das nossas possibilidades, mas assim, a inconsciência da sociedade, essa incapacidade de pensar, que realmente faz com que as pessoas se apeguem ao materialismo, ao individualismo, porque o individualismo é fruto do materialismo. Então, todo mundo que adota o materialismo, de uma certa maneira, está adotando também para si o individualismo, o egoísmo. Kardec, inclusive, nos orientava que a gente não devia brigar com nenhuma religião, a gente não tinha que estar discutindo fundamentos religiosos com nenhuma religião, porque elas não são o nosso inimigo. O nosso inimigo é o materialismo, o nosso inimigo é exatamente essa proposta do nada, essa proposta do individualismo, essa proposta que nos afasta das pessoas, nos afasta de uma postura empática e caridosa, né? Para que tenhamos um mundo melhor. Edson, qual é o legado que devemos deixar para mim? Não é para o outro. A gente sempre pensa no legado do outro. Mas o que eu preciso fazer por mim, Edson, para que amanhã eu efetivamente não venha sucumbir de remorso, de ter achado que eu fui ético e responsável, porque eu ia dar paz toda semana sem problema nenhum. Eu ia fazer palestra sem problema nenhum. Mas eu esqueci, muitas vezes, de olhar de lado, da leveza que os meus pés imprimem ao chão e deixam marcas. E nem sempre essas marcas foram a pureza das palavras na doutrinária que empreguei, ou através, na hora que eu estava dando o passe, os meus pensamentos não estavam lá. E aí, o que é que eu devo fazer para garantir um legado virtuoso
para mim no futuro. É isso. Você sabe que eu recomendo a todos um livro que me auxiliou muito, um livro que eu levo como sendo assim um grande farol, um grande estímulo, e falo sempre nas palestras sobre Frederico Figner. O livro é Irmão Jacó, você deve conhecer. O livro Irmão Jacó é um livro fabuloso e é muito interessante porque Frederico Figner foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e não fez, ele dava passes, doutrinador, trabalhou muito pelo espiritismo e não fez aquilo que é o mais importante, que é a transformação íntima. Ele, depois de desencarnado, ele já queria escrever através de Chico Xavier e Emmanuel falou, não, peraí que agora não é sua vez. Aí ele, mas esse André Luiz nem espírita era, eu quero escrever, Emmanuel, não, calma, porque ele precisava fazer um trabalho íntimo e ele vai relatar nesse livro toda essa caminhada dele estar colocado no mundo espiritual, num lugar em que todo mundo emitia luz, menos ele, e ele queria sair de lá, ele se sentia humilhado, eu não sou daqui, eu não estou me sentindo bem aqui, me tirem daqui. Então, esse livro é muito interessante para que a gente possa, sempre que a gente falar o outro, isso é muito legal, assim, se você participa de mediúnica, a gente vê nas salas mediúnicas, os espíritos mais elevados, eles nunca falam você, eles nunca dizem algo em direção a alguém, eles sempre dizem em relação a nós, a todos, eles sempre se incluem na mensagem. A gente tem que também estar incluso na proposta que a gente quer definir para o outro, que a gente defina para nós também, né? Para que a gente não fique arrependido desses passos que não demos, né? O passo em direção a nós mesmos, em direção a quem somos, a nossa autodescoberta, né? Daí. Querido Edson, nosso horário é implacável. As considerações finais para os nossos espíritos puros que estão nos ouvindo. Eu só quero, na verdade, agradecer a oportunidade, dizer que foi muito bom aqui estarmos, foi muito bom fazer essa reflexão aqui. E você vê como a gente acreditar no espiritismo, a gente acreditar na sequência, na continuidade. Então, assim, eu aqui perto dos meus 60 anos, parece que Deus direciona as coisas, nós não conversamos, nós não falamos nada sobre isso, mas eu, assim, como não vejo fim na minha existência, tudo que eu faço hoje, eu estou preparando já o amanhã e eu não vou deixar de fazer, estamos aqui vivos. Eu estou fazendo uma faculdade de filosofia nessa minha idade atual, estou fazendo uma faculdade de filosofia, aí você vem e me propõe uma live para falar sobre ética. Eu falei, poxa, isso aí é Deus quem está direcionando, Deus quem está fazendo com que me dando um presente. Toma aqui, olha, tá vendo? Todos os caminhos, tudo se ajustando. Aí eu achei maravilhoso, né? Então, assim, você vê que a gente tudo se encaixa quando a gente está encaixado numa proposta superior. Eu espero que todo mundo possa entender isso, entender que assim a vida não termina, que a gente tem que investir o máximo possível em nós mesmos, em aprendizado, conhecimento, em transformação, para que a gente possa ter empatia com as pessoas, para que a gente possa deixar morrer o homem velho e construir esse homem novo com base no cristianismo e nos valores cristãos. Essa é a minha mensagem final e muito grato por essa oportunidade. Interessantíssimo. A gente não combinou e acabei começando a falar por Aristóteles. Muito legal. Ai. Querido Edson, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês todos.
Aqui são pensamentos, é um diálogo onde expomos pontos de vista. Espero que não tenha ferido a ninguém, não é o nosso propósito de forma alguma. São ilações que desejamos profundamente atingir um fim, e este fim é que consigamos sair de nós mesmos, olhar a vida, por ser mais direto, olhar a nós mesmos. Não é olhar o outro. O objetivo fundamental é olhar a si. A gente vive teimando, a gente vive forçando a barra em sempre ficar olhando ao lado. E a gente esquece de um companheiro maravilhoso que a maioria tem em casa. Todos nós temos. E num lugar chamado banheiro, que se chama o espelho. Olhemos este amigo querido. Olhemos com muita tranquilidade, com muita indulgência, mas com muita verdade. E se nós não descuidarmos deste olhar, haveremos de galgar, tenho certeza, todos nós, diálogos maravilhosos, francos, honestos e, acima de tudo, transformações que nos alegrarão imensamente. Se a erva daninha consideramos ruim, ela existe para sabermos o fim útil do trigo, assim como os acúlios estão para a beleza das pétalas. Deus ilumine vocês, obrigado uma vez mais por adentrar aos seus lares, por adentrar a intimidade de suas casas. E querido, maravilhoso amigo Edson, uma vez mais, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi Eu que agradeço. Muito, muito honroso para mim e tenho certeza para os demais essa noite. Eu que agradeço a todos. Carlão, meu querido, gente, na próxima semana é uma ameaça, estaremos de novo nossa quarta-feira, às 20 horas aqui, na nossa conversa espírita. Carlão é com você e fiquem com Deus.